em consonância com o trabalho da Figueiredo, de Castro, a ideia foi um pouquinho integrar essas abordagens, porque a gente argumenta que, na verdade, uma delas sozinha não consegue dar conta. Né? Não é como se não existisse um contexto para a gente escolher, não é como se não existisse todas as nossas condições socioeconômicas, não é como se também não valesse também o papel da empatia na hora da escolha, de fatores de sociabilidade, e também um cálculo. Né? Nossas escolhas são todas racionais. Não importa qual é a racionalidade por trás dela, elas são escolhas racionais. Então, as preferências partidárias não podem ser vistas isoladamente. A ideia, então, é que elas seriam uma expressão da identidade que é difusa, simplificada, de uma forma de olhar um pouco mais econômica de mundo, e seriam todas elas expressões de ideologia, seja ideologia no sentido forte, seja ideologia no sentido fraco. Então, isso engloba tanto o eleitor que escolhe um candidato porque se identifica com o partido, se identifica com a causa do partido, como também o eleitor que escolhe porque prefere. Não porque tem um grande laço, uma história de militância, mas porque, no momento da eleição, prefere aquele determinado candidato e não qualquer outro. Então, a ideia é que, a despeito da sofisticação do eleitor, existe essa motivação ideológica tanto forte ou fraca, existe uma identificação das propostas, e as escolhas dos eleitores não podem ser vistas de outra forma que não de uma forma racional, mas também considerando, então, esses fatores que essas outras escolas apontavam, né? Tanto o contexto, a história, a sociabilidade, o grupo no qual a gente está inserido, e fatores como empatia, seriam todos eles componentes da escolha do eleitor, do comportamento eleitoral. Então, eu passo reconstruindo as eleições desde 1982 até 2004, que é um pouco trazendo o trabalho que a Lara e o professor Fernando Limongi fizeram. Eu passo por esse balanço, e a ideia do paper, já um pouco adiantando, é de corroborar os achados que eles já tinham encontrado, que a competição na cidade de São Paulo se estrutura entre a esquerda e a direita, nesse contínuo ideológico. O centro foi uma opção, na década de 80 foi uma opção, se mostrou como inviável, e então, desde então, a competição se estruturou, variando os atores. No geral, o PT está sempre à esquerda dos demais, mas o PSDB, o PFL, na época do Kassab, né? Então, sempre organizados, a competição sempre sendo organizada nesse sentido, num sentido que a gente consegue alocar o eleitor e os candidatos, e, consequentemente, o eleitor, porque ele está fazendo essa escolha, nesses opostos desse contínuo ideológico de esquerda e direita. Então, se a gente considera o comportamento do eleitor contendo os componentes dessas 3 escolas que eu citei no começo, então vale analisar como é que, a despeito da escolha e do cálculo do eleitor ser racional, como é que esse eleitor está escolhendo considerando seu contexto. Então, como o eleitor de determinada renda ou de determinada escolaridade, como ele escolhe os seus candidatos, como ele está se comportando. A minha análise cobriu só os candidatos para a Prefeitura de São Paulo, desde 2008 até 2016, e a ideia foi um pouco olhar como é que esses eleitores estão se comportando, considerando então o seu contexto. A ideia, então, foi olhar como é que a escolaridade do município, do eleitorado, na verdade, do municipal, onde estão as urnas mais escolarizadas e as urnas menos escolarizadas. Não foi de surpreender, na verdade, que as urnas mais escolarizadas estão concentradas no centro expandido, e as urnas menos escolarizadas na periferia da cidade. Isso se confirma para todos os anos,
2008, 12 e 16. E a ideia, então, foi confrontar como esses votos se organizam considerando, como eles estão distribuídos no espaço, considerando essa distribuição de escolaridade. Não teve nenhuma grande surpresa, na verdade, entre 2008 e 2012. Um eleitorado mais à direita, que, como já diz, a escola sociológica se identifica ou, ao menos, vota mais nos candidatos da direita. Os candidatos da direita têm votações expressivas para... Todos eles têm votações expressivas para essas urnas que são mais escolarizadas. Haddad é uma exceção em 2012, porque consegue também votos em urnas bastante escolarizadas, mas tanto a Marta quanto a Haddad e Chalita também conseguem, Chalita pelo PMDB em 2012, conseguem votos nas urnas mais periféricas da cidade, que, portanto, são também as urnas menos escolarizadas e como proxy também de renda, né? Escolaridade como proxy de renda. Então, de forma que os eleitores de menor renda e os eleitores menos escolarizados são os eleitores que votam e se identificam com a esquerda. De forma oposta, os eleitores da direita são os eleitores das urnas mais escolarizadas. Quando a gente analisa o gráfico de como eles estão distribuídos ao longo dos centros de sessão por escolaridade, a gente vê a mesma coisa que a gente vê nos mapas. São opostos, a votação da esquerda e a votação da direita são opostas, elas se cruzam, e aí a maior parte dos votos da esquerda fica com as urnas menos escolarizadas e da direita com as urnas mais escolarizadas. A vitória sempre pertence a um oposto ou outro, e a competição mais acirrada também se dá entre esses dois candidatos, reforçando, corroborando o paper anterior que eu já citei, da Lara e do professor Fernando Limonge. Sempre a disputa vai para segundo turno, exceto com Dória, vai para segundo turno entre polos da esquerda e polos da direita. O PT foi para segundo turno em 2012 e em 2008 também, com a Marta e depois com a Haddad. E no outro oposto, candidatos da direita vão para segundo turno disputar. A diferença é para 2016, na qual o Dória, pelo PSDB, consegue uma votação muito expressiva em todo o município. Dória consegue votos do PMDB, porque a candidata do PMDB lançada foi a Marta, que era uma candidata do PT. Lançar o candidato do PT no partido como o PMDB bagunçou um pouco o cenário. O eleitor do PMDB migrou para votar no Dória, ainda que grande parte da cidade tenha como um todo votado nele. Também os votos do Russomano tinham uma expectativa de que o Russomano conseguiria muitos votos. Muitos votos que são da direita acabaram indo mais para o Dória do que para o Russomano, tanto que venceu em primeiro turno. E Marta e Haddad, como candidatos da esquerda, tiveram votações pequenas. Quando a gente analisa por cento de sessão, considerando a escolaridade, o que acontece é que dessa vez, a votação para todos os candidatos, exceto para o Dória, fica baixa em todos os centros de sessão. O PT tem um pouco mais de votação, sim, nas urnas menos escolarizadas, mas Dória tem uma votação muito expressiva e muito acima de todos os demais candidatos em todas as sessões, independente da escolaridade. Então, acho que isso até um pouco conversa com um dos artigos que está na revista, mas que, infelizmente, o autor não pôde vir, o Fernando Guarnieri. Isso conversa um pouco com os achados dele. Existe um forte componente ideológico
organizando a competição da cidade de São Paulo para o cargo de prefeito, mas o que acontece em 2016 é uma baguncinha do próprio sistema eleitoral, no qual um partido lança uma candidata que era do PT para concorrer ela disputa um pouco de votos com Haddad e o Dória desponta na frente de todos eles. Então, mais uma vez, os achados corroboram os achados desse artigo corroboram os achados anteriores. E eu endosso aqui pelo Fernando Guarnieri, que não está presente, mas, mais uma vez, se existiu alguma falha que bagunçou um pouco a competição, acabou resultando numa vitória de primeiro turno e numa vitória bastante grande, larga, do candidato do PSDB. Essa falha ocorreu no sistema partidário e não tanto na preferência do eleitor, que ainda assim consegue fazer a distinção entre os candidatos de esquerda e direita. Obrigada, Grazi. Acho que o que a Grazi quis dizer é que a falha foi de coordenação dos partidos no lançamento de candidatos. A preferência dos eleitores permanece estável ao longo do tempo, e o que ela consegue mostrar aqui no artigo, através de alguns recursos de estatística, mas que estão fáceis de serem entendidos no artigo, é que eleitores que tradicionalmente apoiam candidatos de esquerda continuaram apoiando candidatos de esquerda, eleitores que tradicionalmente apoiam candidatos de direita continuaram apoiando candidatos de direita. A diferença foi que a esquerda saiu com muitos candidatos e a direita saiu um pouco mais unida, e isso favoreceu um cenário de vitória da direita no primeiro turno. A gente já tinha visto no passado, por exemplo, na eleição da Luísa Erundina, a direita saindo fragmentada e a esquerda saindo unida, permitindo a vitória da Erundina. Então, acho que, resumindo, é um pouco isso. É um artigo muito interessante, traz muitos dados muito interessantes, e que também estão apresentados de uma maneira fácil de entender, numa linguagem bastante acessível. Além de ter uma revisão de literatura bastante interessante para quem se interessa sobre teorias de comportamento do eleitor. Humberto, a bola agora é com você. Eu aviso quando tiver 15 minutos. Muito bom. Bom, obrigado. Obrigado, Lara. Satisfação estar aqui agora como pesquisador, né? Falando aqui do meu trabalho. Satisfação poder dividir essa mesa com a Beatriz, com a Graziele, contigo. Enfim, agradecer o convite mais uma vez aqui para fazer parte desse volume. Eu estava lendo aqui eu fui o retardatário para entregar o texto. Pedro me cobrou bastante ele. E a pior coisa do mundo é quando você vai reler um pedaço do seu artigo e descobre um erro na conclusão, né? Dá uma vontade de chorar, mas enfim. Eu cometi um erro eu mesmo aqui, mas paciência. Vou esquecer que ele existe. Uma frase talvez delicada aqui, que a minha chatice não permite grandes sorrisos, mas eu acho que é um texto que traz um elemento interessante para análise, que é o seguinte. Eu defendi minha tese de doutorado em 2007, olhando para as eleições de 2000 e 2004, para as eleições, obviamente, nesse caso, municipais. Só para as eleições majoritárias, só para a disputa do cargo de prefeito. Então, eu não estou olhando para vice-prefeito e não estou olhando para vereador. Estou olhando só para o cargo de prefeito. E estou tentando entender o seguinte. Como que os partidos se coligam para a disputa de prefeituras? Quando eu olhava a época, cerca de 27 ou 30 partidos, acho que a eleição de 2000 teve 30 e a de 2004 teve 27, alguma coisa mais ou menos assim. Eu descobri que eu precisava tirar os pequenos partidos, ou os menores partidos desse período, nada contra, obviamente, esses partidos, mas para ter uma clareza maior dos fenômenos que eu queria encontrar. Então eu trabalhei nesse período com PPB/PP, né? PFL /DEM, né? Hoje DEM, PL, hoje PR, PTB, PSDB, PMDB, PDT, PSB, PPS, PT. Então, eu usei esses 10 maiores partidos desse período para olhar para as cidades e dizer como é que esses partidos se aliam, como é que esses partidos se coligam. Não importa quem é o cabeça de chapa, não importa nada disso. Eu quero saber como é que esses partidos se alinham. E eu descobri que em 2000, esses partidos se coligavam da seguinte maneira.
A esquerda mais a esquerda, então PT, PSB, PPS, PDT meio que falavam entre eles, mas o PPS e o PDT falavam com o centro. Portanto, falavam mais com o PSDB e com o PMDB. E esse centro que falava entre eles, esses dois partidos se relacionavam bastante nos municípios, falavam mais com a direita, que falava muito entre ela. Então, PSDB e PMDB falavam com os outros 4 que estavam lá do outro lado. Esquerda e direita não se falavam em 2000. Falei, bom, estou prestes a ganhar um prêmio aqui, descobri uma coisa legal, os partidos se alinham no plano municipal como se alinham muitas vezes no plano federal. Me achei o máximo chegando nessa conclusão. Aí veio a principal dúvida. Esse comportamento se dava porque existia efetivamente uma lógica de perfil mais ideológico nos municípios, ou isso se dava porque esse era mais ou menos o alinhamento em torno do governo Fernando Henrique Cardoso. Era um governo de centro-direita, com a esquerda mais isolada, a esquerda como oposição. Então, foi bom. Das duas, uma. Como é que eu testo isso? Isso só pode ser testado se alguma coisa mudar. E em 2002 mudou, Lula ganhou a eleição e compôs um governo plurideológico, no que diz respeito aos partidos que formavam a sua base de sustentação no Congresso Nacional. Então Lula governou com partidos da direita, governou com partidos de centro e governou com partidos de esquerda. Então vou rodar isso de novo. E rodei para 2004. Quando eu rodei para 2004, a matriz deu uma embaralhada. Então o sociograma, a relação das bolinhas, que são os partidos, com o risquinho, que são as tendências de alianças entre eles, né? Porque precisava trabalhar com tendência, porque se trabalhasse com uma cidade com o mesmo peso do que se eu tivesse feito um acordo em 1000 cidades, aí dava uma zona generalizada. Então precisava seguir tendências. As tendências de 2004 já mostravam um certo embaralhamento. E aí veio a minha grande questão. Bom, ou isso é ligado à lógica do governo federal, ou ideologia não se aplica mais aqui. Então eu tenho um desenho para 2000, tenho um desenho um pouco diferente para 2004, e o que parece capaz de explicar esse desenho é justamente o fato de a lógica de relacionamento entre os partidos no plano federal ter mudado. Fiquei, assim, achando que eu estava prestes a receber aquele prêmio que o Fernando Henrique Cardoso recebeu, que ele ganhou $1 milhão. Então assim, eu falei, vou ganhar esse negócio, já é minha vez. Bom, hashtag, como diz os jovens, só que não, né? Ou SQN. Então o que eu fui observar? Aí eu fui defender minha tese de doutorado. Aí eu precisava melhorar esse argumento todo. Falei, cara, e se eu ficar criando esses relacionamentos entre os partidos por estado? Ao invés de pensar Brasil, eu fizer uma matriz dessa para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para o Paraná, para São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Vou fazer 27 matrizes, na verdade 54 matrizes. Na verdade 52, né? Porque o Distrito Federal não tem eleição municipal. Então vou fazer 52 matrizes, 26 estados. Por que 52? 26 para 2000, 26 para 2004. Rodei. Quando eu rodei os encontros dos partidos por estado, eu descobri que, na verdade, a lógica era muito mais estadual do que era federal, e que no plano federal as coisas só estavam acontecendo como estavam acontecendo por conta do peso de São Paulo e Minas Gerais no total de municípios. 853 municípios mineiros, 645 municípios paulistas, num total de 5.500 municípios no Brasil nesse período de 2000 a 2004. Então foi uma frustração, foi bom. O plano federal não parece explicar, de fato parece que isso aqui não vai dar certo. E defendi minha tese de doutorado dizendo que existia talvez um impacto maior dos estados do que no plano federal. E olhando para a lógica de cultura política, que a ciência política não investe muito, e obviamente eu não ia correr isso na minha tese, deixei de lado, mas realmente os partidos políticos nas cidades fazem acordos que nas grandes cidades, respeito à lógica federal, por um interesse federal dos partidos nas grandes cidades. Então, por exemplo, em São Paulo isso acontece muito, né? É pouco provável que você vá assistir em São Paulo uma aliança formal entre PT e PSDB, por exemplo, mas em cidades pequenas não é nada estranho assistir PT e PSDB juntos em torno de um mesmo candidato a prefeito. E minha tese de doutorado foi defendida com base nesse argumento. O legal de defender uma tese de doutorado com base em eleições municipais é que de 4 em 4 anos você tem um trabalho de reorganizar seu banco de dados e lançar um artigo novo com alguma descoberta nova que você eventualmente tenha feito. Então eu fiz isso para 2008, fiz isso para 2012 e sempre fui me divertindo com os meus dados. 2008 e 2012 são duas eleições muito interessantes e muito emblemáticas para os meus argumentos. Por quê? Porque é a eleição em que efetivamente se assiste a um espraiamento da esquerda pelo Brasil.
2008 e 2012 são duas eleições municipais em que efetivamente os partidos de esquerda, sob um governo de esquerda no plano federal, enfim, e sob também um espraiamento dos partidos de esquerda pelos estados, efetivamente esses partidos passaram a ter um peso semelhante no que diz respeito à quantidade de cidades em que eles participavam de eleições. Aí é uma questão de posição, mas o espraiamento mesmo, os partidos começaram a chegar nas cidades em equilíbrio com os demais. Portanto, se eu tirasse a média de presença dos partidos de direita e centro e esquerda, em 2000 a esquerda estava menor. Em 2004 ela estava um pouquinho maior, mas ainda estava menor que as demais. Em 2008 e 2012 a esquerda se equilibra em número de cidades aos partidos de centro e aos partidos de direita. Essas são as boas de olhar. Só assim, agora sim. Claro que deu vontade de reescrever minha tese doutoral, aquela coisa errada toda. Também lembrei que isso dá um certo trabalho e desisti logo. Né? Falei, não, posso converter isso aqui em artigo e começar a fazer argumentos em torno dessa temática. E aí fui olhar. Quando eu fui olhar, aí 2008 aumenta a confusão de encontros e 2012 culmina no embaralhamento pleno. Esse embaralhamento pleno, para vocês terem uma ideia do que ele representa, com esses 10 partidos que eu trabalho, significa dizer que nenhum cruzamento desses 10 partidos nas cidades é inferior a 1000 cidades. Ah, você está dizendo que PT e PSDB disputaram a eleição juntos para prefeito em 1000 cidades em 2012. Eu estou dizendo, eu e o Tribunal Superior Eleitoral e, obviamente, então, os dois partidos. Para ser mais preciso, PT e PSDB estiveram juntos em 1.104 cidades, de acordo com os bancos de dados do TSE, que são um pouco instáveis, mas não vai ter um erro bizarro aqui a ponto de dizer, não são 1.104, são 4. Não, definitivamente não é isso. Então, 1.104. O interessante dessa tabela é que se o número mínimo aqui é de 1.041, PT e Democratas, 1.007, PT e PPS, o número máximo é 2028, PT e PMDB, que são também os partidos que mais lançaram-se naquelas eleições, seja com candidatos próprios apoiados por outros, seja um apoiando o outro, seja os dois apoiando um terceiro, enfim. Não importa, qualquer combinação aqui é possível, desde que você faça aquela leitura daquela cobrinha enorme das coligações, que a Lara conhece bem, porque estuda coligações no nível estadual, e às vezes tem umas cobras assim enormes. Tal, assim. Bom, quando eu tenho um fenômeno que acontece no mínimo em 1000 e no máximo em 2000, e o máximo possível seria 5000 e o mínimo seria 0, vamos combinar que os partidos estão muito homogêneos. Muito homogêneos. Então, em 2012, todo mundo se alinha com todo mundo. Eu costumo brincar nas minhas aulas dizendo que isso é a lei de tribalistas. Não sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Né? Então, é uma coisa meio tribalista, assim, uma lógica meio Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brown. Né? Aquela coisa de todo mundo jogar com todo mundo. Se eu comparar todos os cruzamentos possíveis dessa tabela de 2012 em relação a 2000, se eu tentar entender o avanço percentual dessas alianças, nenhum número nessa tabela é negativo. Todas as alianças entre esses partidos cresceram. Vai de 1,79% positivo de democratas com o Partido Progressista. Ah, mas por que cresceu tão pouco uma coisa que é tão razoável que aconteça? Partidos com ideologias semelhantes, em termos históricos, o PFL nasce de dentro do PDS e coisas desse tipo. Porque já acontecia muito. Então, uma coisa que já acontece muito não é esperado que cresça tanto. Até os 557% de aumento das alianças entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido Progressista. Lembrando que em 2012 foi aquela eleição em que o Haddad e o Lula foram à casa do Maluf, pediu o apoio do PP para o PT, e aí todo mundo, que coisa escandalizadora. Cara, foi a aliança que mais cresceu em termos partidários em 12 anos no Brasil para disputa de prefeituras. Então, é uma coisa que eu não estou querendo minimizar nem maximizar isso, mas é uma coisa que é razoável do ponto de vista daquilo que se espera. Bom, aí vem 2016 e a brincadeira fica legal. E a brincadeira vai ficar legal por duas razões. Então, eu precisava encontrar um mote para o meu artigo, eu precisava encontrar alguma coisa e falar assim, eu já estudei 2000 e 2004 na minha tese de doutorado, já publiquei artigo com 2008, já publiquei artigo com 2012, e agora das duas uma, eu só publico mais um artigo em 2016,
ou eu invento uma moda aqui e faço um artigo legal com base numa argumentação X. E aí eu usei duas argumentações que eu entendi que seriam interessantes, e eu explorei infinitamente mais uma do que a outra. A primeira é, a regra mudou. Acabou a grana, os partidos políticos estão com dificuldade de arrecadar, consequentemente vão ter dificuldade de mandar dinheiro para as bases, sobretudo para os menores municípios. Portanto, pode crescer o interesse dos pequenos partidos nesses pequenos municípios, uma vez que os grandes partidos vão estar preocupados com outras localidades maiores e mais significativas, em termos até de conversão para voto para deputado federal, e etc, etc, etc. Então pode ser que os partidos, de uma certa maneira, se espalhem mais no sentido de dar mais oportunidades em pequenas cidades para partidos menores. E isso acontece. Portanto, os grandes partidos encolhem. E talvez isso possa ser explicado por falta de recurso. Então os partidos meio que desaparecem das cidades. Os grandes, esses 10 grandes partidos dão uma murchada, digamos assim. Meu outro argumento, então só para vocês terem uma ideia, nesses 10 possíveis cruzamentos, quando eu comparo 2016 com 2012, desses 10 partidos que se arrumam ali, eu só tenho 3 números positivos em relação ao crescimento de alianças. 0,62% de aumento das ligações do PSB com o Partido Progressista, 1,55% de aumento das alianças do PSB com o Democratas e 7,08% de aumento das relações entre PSB e PSDB. Todos os outros cruzamentos são negativos. Portanto, se tudo é negativo, o que aconteceu? Os partidos encolheram, os partidos reduziram suas presenças nas cidades. A ponto, por exemplo, de um menor número não ser mais 1.000, mas ser, por exemplo, da ligação entre PT e DEM, 834 cidades, e PT e PSDB, 836 cidades. Qual era o meu argumento? Qual era o meu objetivo central aqui? Ver o que aconteceu nas ligações, nas associações do PT com os partidos que estavam sendo considerados pelo PT traidores no plano nacional por conta do processo de impeachment. Como a eleição foi no mesmo ano do impeachment, então aquilo estava pegando fogo. E aí o objetivo era entender, então, como que o PT se relacionou com aqueles que ele estava acusando de tê-lo derrubado no plano federal. Só para vocês terem uma ideia, então, os partidos reduzem as suas participações. Para eu trocar em números rápidos aqui, eu estou indo agora para 52. Boa. Boa, isso aí ajuda bastante, né? Então, se eu olhar, por exemplo, imagina, para evolução do PT, ou para a evolução dos partidos, ó, o PT encolheu 18% em relação ao número de cidades, é a última linha. O PSB menos 0,36%, o PDT menos 5,57%, o PPS menos 3,81%, o PSDB menos 0,21%. Percebam, nessa última linha aqui da coluna, nessa última linha aqui da tabela 6, todos os números são negativos. Portanto, todos os partidos reduziram seus números nas cidades. O total de cidades em que participaram. E aí, eu vou ter que fazer o óbvio. Eu vou ter que olhar o que aconteceu com o PT e os seus principais adversários. Aquele que ele está considerando adversários no plano nacional por conta do processo de impeachment. O PT teve redução em todas as alianças possíveis. 2 delas diminuíram menos do que a redução do PT em termos de cidades. Então o PT reduziu menos 17,91 o total de cidades, perdão, e todas reduziram no mesmo patamar. Só 2 ficaram próximas. O total de redução com o PP, menos 18,50%, e com o PDT, menos 18,6%. Com o PSDB e com o PMDB, superou 24 pontos percentuais, com o PTB também superou isso, enfim. Com o PSB também superou isso, enfim. O PT foi murchando, desoxigenando nas suas alianças com as demais legendas. Mas, se eu olhar os números brutos e não os números percentuais, eu saio dessa eleição com o PT tendo como o partido com o qual ele mais esteve presente, não importa se o candidato era do PT, se o candidato era desse partido, ou se os dois se juntaram para apoiar um terceiro, mas o maior parceiro do PT nas eleições de 2016 foi o PMDB. 1.496 cidades em que eles estiveram juntos. Aí você vai dizer, pô, mas não são as 2.028 de outrora. Sim, mas os partidos encolheram.
e com o PMDB é a maior aliança. Então, o que é menor para o PT? As ligações com o DEM, com o PSDB e com o PPS. O que de fato era a oposição ao governo Dilma, né, e que depois se transformou, foram para dentro do governo. O PPS já declarou que saiu, mas foi o que formou o governo Temer, o que contribuiu com a formação do governo Temer. Mas essa ligação entre PT e PMDB me faz concluir aqui, no fim do trabalho, que, a despeito do discurso do partido acerca de um enfrentamento entre eles no plano federal, em torno da questão do impeachment da presidente Dilma Rousseff, o que acontece é que ambos ainda assim continuaram aparecendo juntos numa quantidade absolutamente expressiva, sobretudo para o PT, é o maior parceiro nas cidades brasileiras. Isso nos leva a duas conclusões finais. Ou há um efetivo descolamento das questões, ou não há como fazer com que se exija tamanha articulação do plano federal à realidade municipal, porque a realidade municipal é movida por questões que por vezes escapam do controle dos partidos no plano federal ou mesmo da possibilidade de controle. Isso é muito bem ilustrado por uma fala do então presidente, à época do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, que sai de uma reunião em que o PT dizia se permitiria ou não apoios ou acordos celebrados com o PMDB, e ele dizia, não, isso aí tem que ver caso a caso, não é tão simples assim, a coisa é mais complexa. E aí isso não é uma acusação, então o PT acha que não é complexo. Não, qualquer partido. Nenhum partido consegue controlar seus 3 a 5 mil diretórios no que diz respeito aos acordos que são feitos no plano municipal. E aí o objetivo do artigo era mostrar exatamente isso, que essa somatória de especificidades constrói um mosaico significativo no plano das alianças para disputa de prefeituras. Boa, acabou. Vocês viram como mesmo se ele já fosse presidente da Escola do Parlamento, ele teria que escrever um artigo sobre as coligações em eleições municipais. Eu não vou tomar o tempo com perguntas, porque eu acho que o público deve ter mais perguntas. Eu só vou fazer uma provocação para o Humberto, porque a gente discutiu isso na Unpox, que foi essa semana, que é o encontro da Associação Brasileira de Pesquisa em Ciências Sociais, que estava falando justamente sobre a atuação partidária, a coordenação de entrada dos partidos nos 5.500 municípios, em que a gente precisa fazer uma reflexão sobre nenhum partido, mesmo que quisesse, teria capital humano para coordenar 5.500 municípios e não necessariamente os partidos têm interesse de trabalhar da mesma maneira. Então, a gente estava discutindo como trabalhar essa pluralidade de municípios que têm características muito diferentes. Porque o partido vai se preocupar da mesma maneira com São Paulo, que tem 8 milhões de eleitores, e Borá, que tem 1.200 eleitores. Porque você vai pôr tanta energia em coisas tão diferentes e que talvez a gente devesse fazer essa análise por municípios, por quintis de municípios, ou algo que os equivalha, e pensar a coordenação da entrada dos partidos a partir disso. O debate foi um pouco mais profundo, mas, como é um tema muito acadêmico, a gente pode bater um papo sobre isso depois, para não chatear os nossos participantes. Boa. Quem quiser fazer perguntas, pode perguntar. A gente só queria pedir para vocês se apresentarem, para a gente conhecer vocês. Tem um microfone aqui, alguém pode ajudar a levar? É só levantar a mão. Tem como passar para o lado de lá, Bárbara? Olha o Marcião inovando. Assim. Não fiquem tímidos. Está funcionando? Bom, boa noite, gente. Eu queria agradecer também a presença de todos nessa discussão que foi muito produtiva. Acho que esse tema é muito importante que a gente consiga discutir, ainda mais estando no contexto em que a gente está, em discussão de reforma política que terminou agora. A gente não para de discutir política, de certa maneira, e os impactos que a eleição de 2016 ainda precisam ser mais bem compreendidos. Agora, eu acho que tem uma série de coisas dos trabalhos que estão sendo apresentados nesse dossiê que levantam algumas questões interessantes. Pelo que eu pude entender do trabalho da Grazi e do Fernando Guarnieri, assim, o que a gente
a gente poderia inferir que a Lava Jato não impactou no resultado eleitoral no que diz respeito às preferências dos eleitores, né? Então, eu queria, como isso não foi tema específico do trabalho, eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês, se isso importou de fato ou não, né? Eu sei que, enfim, a Grazi foi quem falou mais especificamente nisso, mas e o Guarnieri, no artigo dele, ele fala justamente que se a gente olhar para as votações dos vereadores, olhando para o caso dos vereadores do PT, a gente não vê uma diferença tão significativa que representaria, então, uma diminuição do voto geral no PT, mas o que houve foi uma falta de coordenação interna ao partido, de garantir o apoio à candidatura do Haddad, e os dados indicariam que alguns dos vereadores talvez tivessem apoiado a candidatura da Marta. Isso ajudaria a explicar um pouco, mas fica a minha dúvida, assim, será que isso é suficiente para explicar? Até que ponto a gente consegue inferir isso? Porque, eu não sei, de uma eleição que vem apertada nos anos anteriores entre PT e PSDB, e de repente a gente tem essa vitória em primeiro turno do Dória tão significativa, se a gente pode falar que é quase assim, o que importa é a oferta e não a demanda? Bom, acho que vou fazer só essa pergunta nesse momento. Obrigado. Mais alguém? Se a senhora pudesse se apresentar, por favor. Boa noite. Eu sou da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo. Sou coordenadora da Casa Eliane de Gramont. Qual o seu nome, por favor? Sônia. Eu queria fazer uma pergunta para a Beatriz. Né? Quando você fala de mulheres candidatas negras, você só pesquisou a Câmara de São Paulo? Só a Câmara, né? Porque a Assembleia Legislativa de São Paulo, em 184 anos, só tiveram 2 deputadas negras. Uma, eu não me recordo o nome, e a atual é Alessi Brandão. Muito obrigada. Mais alguém? Só fazer uma observação em relação a essa colocação da questão das mulheres. A gente estava fechando um artigo, eu e a Ilza, que a gente entregou para... Um artigo, uma pequena participação, não é um artigo, né? Um capítulo de uma cartilha que vai tratar da questão da participação feminina na política, justamente lá para a coordenação das mulheres do município de São Paulo. E é interessante, né? De 88 até aqui, o eleitorado feminino supera o masculino. Né? Os movimentos são muito discretos. Era 48%, 49% e 88% de mulheres, e eles chegam a 52% agora. Né? Então a gente tem um aumento do eleitorado. O eleitorado equilibra, digamos assim. 50-50, vai. 58, 52 a 48 e tal. Há um equilíbrio. Aí a gente entra para a lógica política, ou seja, a gente... Eu não vou usar sobe um degrau, mas vou usar só como uma metáfora, não entendam de nenhuma forma que não seja uma metáfora. A gente sobe um degrau e vai para dentro dos partidos políticos. Aí uma coisa que nos surpreendeu, porque eu particularmente não lembrava ou não imaginava que fosse assim. Nós temos cerca de 12 a 15 milhões de brasileiros filiados a partidos políticos, 60% de homens, 40% de mulheres. Claro que o ideal é 50-50, tal, não sei o quê, mas não é um desequilíbrio tão acentuado. Né? 60-40 mostra que as mulheres, em linhas gerais, a despeito da forma como os cidadãos, em geral, entram para os partidos políticos, porque não é só estou a fim de me filiar descoladamente num sábado de tarde, ensolarado, vou lá e assino minha ficha de filiação. Não é assim, definitivamente, que as filiações acontecem em muitos casos, né? Mas há um equilíbrio, há um razoável equilíbrio de gênero. Razoável. Aí a gente vai para mais um passinho e vamos olhar para as eleições proporcionais municipais. Isso a Beatriz mostrou de forma clara, né? Quer dizer, você tem aí cerca de 30 e poucos % de candidaturas que a lei diz do gênero minoritário, né? Quer dizer, e aí 30 e poucos % de candidaturas femininas, porque a Justiça resolveu apertar a partir de 2012, e quase 70% de candidaturas masculinas. E aí você vai para as eleitas. E isso vai para a casa dos 13%.
Então, percebam como o tombo vai se tornando gigantesco. Né? 52, 40, 30 por imposição da lei, porque antes da imposição da lei era menos, antes da justiça apertar era 20 e pouco, já existia a lei, mas a justiça não apertava tanto, então 30, 13. E aí tem gente que diz que esse é um tema que não precisa ser discutido, porque tem gente dizendo por aí que não precisa ser discutido. Será que não precisa? 52, 40, 30, 13. E isso foi o que mais nos chamou a atenção nesse estudo, que muito provavelmente sairá publicado aí pelo município, pela Coordenadoria da Mulher, porque pela coordenação da mulher, né? Não é coordenadoria, coordenação da mulher. Que é muito interessante, quer dizer, vai despencando. E aí nem se fala para prefeito. Porque prefeito é 12 a 13% de candidatos e 11% de eleitas, sendo que a gente estagnou, porque era 9, eram 6, passou para 9, aí os otimistas falam, pô, 50%, sim, mas 9, né? 6, 9, 12, 12. A gente achou que a gente fosse, sei lá, bater um 16, 18, 20, e obviamente querendo muito 50, enfim, mas caiu. 50 não daria porque não tem isso de candidato, então. Mas é interessante, né? Como vai... E a gente acabou de tirar esse número, terminamos o texto hoje. Ficou interessante. Imagina, eu queria aproveitar para fazer também uma provocação para a Beatriz, porque sempre que a gente discute a participação de mulher na política, isso costuma ser um debate de pessoas muito engajadas e muito aliadas com o movimento feminista. E aí eu queria que você falasse um pouco também da importância da representação feminina de diferentes perfis de mulheres e da relevância de representação de mulheres que sejam também conservadoras. Eu escuto muito um discurso de que a representação de uma mulher que não defende os interesses das mulheres, de uma mulher que não é feminista, não vale como uma representação de mulher. Então, quando a gente olha aí, tem muitas mulheres na Câmara Municipal da minha cidade, na Assembleia Legislativa, que não tem o perfil que eu gostaria que as mulheres... Eu estou exagerando aqui, carregando um pouco nas tintas, mas é um discurso que a gente escuta, e daí eu gostaria de escutar um pouco a sua opinião sobre a importância da presença de mulheres de diferentes perfis e como você entende isso. Eu vou tomar a liberdade de responder um pouquinho a pergunta do Pedro antes de passar para a Grazi dar a opinião dela. Não acho que não faria diferença se a esquerda tivesse saído unida. Talvez a diferença fosse que a gente tivesse um segundo turno. Não fosse uma diferença no resultado da eleição. O efeito da coordenação poderia ser levar a competição para o segundo turno. E a Lava Jato tanto afetou o PT que candidatos, pessoas, né, figuras tradicionais do partido saíram do partido. A gente tem vários prefeitos que estavam cumprindo o mandato pelo PT e que optaram por se afastar do partido e se filiar a outros partidos para concorrer à reeleição ou para tentar fazer os seus eleitores, porque entendiam que a imagem do partido estava muito atingida pela Lava Jato. O que era peculiar na eleição de 2016 é que até ali o único dos grandes partidos que tinha sido atingido pela Lava Jato era o PT. O que tem de diferente na eleição de 2018 é que a Lava Jato agora alcançou um espectro maior de partidos. O PSDB foi atingido de maneira muito dura, o presidente nacional do partido está sendo indiciado de várias maneiras, teve a sua irmã presa, o que não é pouca coisa, teve um processo importante no Supremo e no Senado. O presidente da República foi alvo de dois processos pela Procuradoria, pela PGR. Então, assim, o alcance da Lava Jato, que até a eleição de 2016 estava muito centrado no PT, agora se espraiou. O que a gente não sabe é como isso vai acontecer na eleição de 2018. Mas o resultado que a Graziele apresenta no artigo dela e que o Fernando também apresenta no artigo dele, não significa que, se a esquerda tivesse saído unida, ela venceria a eleição. Significa que talvez a gente tivesse ido para um segundo turno e a gente voltasse para esse cenário de competição mais próxima entre a direita e a esquerda. Muito provavelmente o resultado final se manteria o mesmo, mas a vitória no primeiro turno talvez fosse um pouco mais difícil, com a esquerda coordenada.
Então, já que eu dei o gancho, a Grazi Eu continua a resposta, e aí a Beatriz. Pode fazer a pergunta? Mais alguém? Elas podem responder e a gente volta para você perguntar, pode ser? Então, continuando, pegando o gancho da Lara, eu concordo com o que ela falou. E acho que tem outras coisas que se somam também, né? Acho que teve impacto, sim, tanto que o candidato escolhido pelo partido que venceu é um candidato que tem um caráter bastante antipolítico, né? Ou pelo menos ele gostou de se propagandear dessa forma, né? Então, é um candidato de fora da política, de fora da arena política, que ia de encontro a baixos níveis de aprovação, na verdade, altos níveis de rejeição do Haddad, do governo Haddad, em 2016. No momento da eleição, ele tem 76% de rejeição de governo, segundo o Ibope. Então, somando ao que a Lara disse, acho que tem impacto, sim, e também tem bastante relevância e reflexo disso é o perfil do candidato escolhido. E do candidato vencedor em primeiro turno é se propagandear, então, fazer esse apelo que é com eles, né? Os problemas da Lava Jato, os problemas de crise econômica são causados pelos políticos, mas eu sou um candidato antipolítico, né? Esse foi o termo que a Folha usou para caracterizar o Dória no momento do lançamento da candidatura dele. Então, acho que são coisas que tiveram impacto, sim, mas acho que, como a Lara falou, a gente precisa esperar 2018 para saber também como isso vai impactar nos outros partidos que agora foram acusados depois das eleições de 2016. Obrigada pelas perguntas. Antes de responder, queria fazer uma propaganda. A gente tem um grupo de estudos chamado GEPO, Grupo de Estudos de Gênero e Política. A Hanna e a Marina também fazem parte do GEPO. A gente tem uma página no Facebook, a gente está sempre compartilhando materiais, eventos que a gente promove e tudo mais. Se vocês quiserem acompanhar, acho legal. Bom, em relação ao comentário do Humberto, tem toda a razão. Quanto mais a gente sobe o nível, assim, menos mulheres a gente encontra. Inclusive, fiquei pensando também na participação das mulheres nos próprios movimentos sociais. E se a gente analisa, em muitos dos movimentos sociais, as mulheres são maioria. E aí, quando esse movimento busca a institucionalização, encontra a barreira para a participação feminina. Inclusive, tem várias teóricas falando da existência desse teto de vidro que se torna cada vez mais espesso enquanto você sobe o nível. Se a gente considera, por exemplo, a presença de mulheres nos cargos de direção dos partidos também, pouquíssimas mulheres. Alguns partidos agora estão adotando lei de cotas internas para... acho que os que eu tenho conhecimento são PT, PSDB e PSOL. Não sei se algum outro adota. Cotas para as mulheres dentro dos cargos de direção dos partidos, que é uma outra medida importante. Sobre a questão da Lara, é uma polêmica gigantesca essa, né? Inclusive, tem um debate sobre representação descritiva versus representação substantiva, ou seja, se ser mulher só por ser mulher já é suficiente, ou se a atuação dela importa, enfim. Muitas posições. O que eu acho dessa polêmica? Na minha pesquisa de mestrado, na análise que eu fiz da bancada feminina, eu pude perceber que, independentemente do partido político, da orientação ideológica, a bancada feminina se articulou em torno de alguns temas. Quais são esses temas? Violência contra as mulheres, por exemplo. O projeto de lei Maria da Penha foi aprovado graças à articulação da bancada feminina, inclusive com a participação de mulheres de partidos de direita. O próprio tema da participação política é um tema que articulou a bancada feminina em torno dessa pauta. A bancada feminina está comprando a briga para a aprovação dessa PEC que eu citei na minha fala, para a reserva de cadeiras no parlamento. Agora, outros temas, o partido político influencia mais do que o gênero. Por exemplo, legalização do aborto é um tema que divide a bancada feminina. E aí o partido político tem maior influência. Mas, do meu ponto de vista, eu acho que quanto mais as mulheres defenderem pautas relacionadas à igualdade de gênero, melhor.
mas por uma questão também de representação política simbólica, de as mulheres verem que tem outras mulheres fazendo parte da política e verem que elas também podem se candidatar e participar, é importante que a gente tenha, independentemente do partido político. Lógico que a gente prefere que essa atuação esteja mais relacionada às demandas dos movimentos feministas e etc., mas aí são outros 500. Obrigada, Beatriz. Vou pedir só para você se apresentar, falar seu nome. Boa noite. Desculpa, você queria fazer alguma consideração? Não. Meu nome é Joaniro. Então, a minha pergunta é que, por exemplo, que nem a primeira moça falou ali, a dificuldade não seria só para as mulheres. Eu vejo que tem dificuldade no todo, assim, para os homens também, que o partido dá mais preferência para aqueles que já estão na máquina. E uma disputa para vereador da eleição passada, um vereador disputou com 55 pessoas. Isso quer dizer, você está disputando com 55 pessoas que já estão aqui dentro e na máquina. E eles usam muito a máquina. Para a federal foi 88 pessoas, são 70 candidatos, se disputa com o que está na máquina. E tem que nem o rapaz falou aí, então, no partido, que nem a moça falou, que para você votar, ele vai votar porque ele prefere e tem o negócio da empatia porque ele gosta. E no caso das mudanças de partido, continua sempre as mesmas pessoas, o partido muda, a pessoa sai, mas que nem Chalita era PMDB, então não seria por causa disso que a pessoa está no partido, mas são sempre os mesmos, só está mudando a legenda e o nome, e eles estão usando aquilo, a empatia e o vou votar porque vou, e vota e sai sempre no jeito que está? Eu concordo parcialmente com o que você está dizendo. Acredito que o capital político tem uma influência mesmo sobre a eleição das pessoas, pessoas que já foram eleitas, têm maior chance de reeleição, inclusive pessoas que têm estudos sobre isso também, sobre a influência de você ter pessoas na sua família que já foram eleitas, de você ser eleito também a partir do capital político dessa outra pessoa, isso tanto para homens quanto para mulheres também. Mas eu acredito que ser mulher aumenta a dificuldade, como eu mostrei nos dados. A gente tem pouquíssimas candidatas mulheres, e isso não tem relação com o fato das mulheres não se interessarem pela política. Como o Humberto mostrou, a filiação das mulheres a partidos políticos é uma porcentagem relevante, só que essa porcentagem de filiação aos partidos políticos não se converte numa porcentagem equivalente de mulheres candidatas. E isso tem muita relação com a questão do financiamento de campanha, que é muito desigual entre os homens e as mulheres. Então, as mulheres enfrentam mais dificuldade do que os homens, eu acredito, ainda hoje na política. É importante destacar, se a gente pudesse não tratar das questões de interseccionalidade, quer dizer, se a gente pudesse olhar só para variáveis separadamente e tal, indiscutivelmente existem barreiras para a entrada de novas lideranças na política. Isso pode ter a mais absoluta certeza que existe. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado, uma reportagem da agência É Nós, que é uma agência que trata predominantemente de temas relacionados à periferia, etc., bem interessante, por sinal, que esteve com a gente aqui no evento sobre comunicação e democracia. Comunicação e democracia chama? Vozes da Democracia. Eles fizeram uma reportagem ano passado olhando para os jovens que votaram o impeachment dentro da Câmara dos Deputados. De todos os deputados federais jovens, só um não tinha laço familiar na política. Portanto, existem barreiras para a entrada na política. Existem barreiras severas para a entrada na política, das mais diversas naturezas, econômicas, relacionadas à lógica familiar, e etc, etc, etc. A mais acentuada, a mais clara, ou talvez aquela que de uma certa maneira se torne mais expressiva aos olhos da sociedade em geral, ou uma das mais, né? Porque tem questões também étnicas, enfim, as questões complexas aí, mas a lógica da mulher é muito complexa, é muito complicada. E ela é uma temática muito interessante, que chama muito atenção, porque é um desafio entendido internacionalmente. É um desafio mundialmente discutido. É um esforço global, né, para a inclusão da mulher na política. E alguns países têm vencido isso com mais facilidade do que outros, ou pelo menos com... Não vou usar facilidade porque nada é fácil nesse mundo, mas com mais eficácia, com mais possibilidade de efetivamente fazer valer esse tipo de situação.
Então, acho que, por mais que existam diversas barreiras, esta barreira do gênero acho que é uma das mais desafiadoras. Num estudo recente que eu apresentei na LACIP, lá na Associação Latino-Americana de Ciência Política, no congresso que aconteceu esse ano em Montevidéu, um dado que foi obtido por acaso, entre aspas, por acaso, me chamou muita atenção nesse sentido. A gente estava olhando para as características gerais dos vereadores brasileiros, dos candidatos e dos eleitos. E, de repente, a gente resolveu começar a cruzar algumas variáveis. Vamos parar de analisar se é homem ou mulher, se é partido A ou partido B. Vamos cruzar aqui algumas variáveis. E uma das variáveis que mais nos chamou a atenção foi a variável cruzada entre gênero e estado civil dos candidatos. Os homens candidatos são muito mais, e os eleitos idem, são muito mais casados do que as mulheres. As mulheres candidatas são solteiras. O percentual de mulheres solteiras candidatas e eleitas é muito maior do que o percentual de candidatos solteiros e eleitos também. Por que isso acontece? O que seria capaz de explicar isso? Pois é, cara. Quer dizer, se a lógica está associada ao marido não deixar, ou a mulher não ter a possibilidade, ou a família não dar apoio, etc, 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 você de cara já tem uma barreira cultural aqui. Das mais expressivas e das mais preocupantes. A gente está usando um elemento, mas que já chama muita atenção. Outro elemento, ocupação. Até 2012, lembrem-se, a justiça, eu falei aqui, né? A justiça não olhava muito para essa coisa de garantir os 30% do gênero minoritário na chapa, etc, etc, etc. A partir de 2012, a justiça fala, não, agora acabou a brincadeira. Como a lógica, a relação é de 1 para 2, para cada mulher que você não lançar, você vai ter que tirar 2 homens se a cota aqui já estiver cheia. Você vai ter que tirar. E aí os partidos resolveram inventar a mulher do além. Falaram, não, arruma a mulher aí. E é rigorosamente assim que muitos partidos agem. Arruma a mulher aí. Não à toa o Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral já estão punindo partidos que tiveram mulheres com 0 ou 1 voto. 2 votos, 3 votos. Então, ó, que historinha é essa aqui? Por que essa mulher só teve 1 voto? Caçaram, dia desses, um vereador de uma capital, em Cuiabá, porque deu problema relacionado exatamente a essa situação. Quer dizer, o sujeito foi eleito, descobriram que existiam, que a gente começou a chamar de laranjas, as mulheres laranjas dentro da candidatura, dentro da chapa, afastou todo mundo, caiu todo mundo, a Justiça Eleitoral afastou. Então, essa é uma coisa muito preocupante. Mas aí vem a questão, quem sobe em termos de ocupação a partir de 2012 e 2016, aparece como uma das ocupações mais relevantes no rol de candidatos? Dona de casa. Dona de casa faz isso, assim. De 2008 para 2012, dona de casa decola. Por que decola? Será que é porque existem donas de casa sem expressivo potencial eleitoral, pelo menos até aquele instante, que são lançadas pelos partidos políticos como laranjas apenas para cumprir cotas de mulheres? Pode ser que sim, é só uma hipótese. Claro que podem ser que existam donas de casa fantásticas de voto, capazes de ir para a rua, ganhar a eleição. Óbvio que sim, óbvio que sim. Mas não é muito estranho que a partir do instante em que você aperta, as donas de casa disparam? Então, é um debate muito interessante, mas obviamente é um debate que, a respeito de inserção das pessoas na política, mereceriam outros tantos olhares que existem. Existem olhares para os jovens, existem olhares para os negros, existem olhares... Em algumas regiões do país, inclusive, existem bons estudos sobre inserção dos índios na representação política, né, fazendo uma homenagem aqui à Ilza, que gosta muito da temática indígena, uma estudiosa. Mulheres indígenas, enfim, você tem uma série de possibilidades, né, de estudos dessa natureza. É muito legal esse debate, é muito interessante. Desculpa, me alonguei. Não, só para... Alô, alô. Só para fazer um pouco de propaganda da Escola do Parlamento, numa das revistas que a gente lançou, eu não me lembro mais se é número 5 ou número 6,
Foi feito um dossiê sobre reforma política e tem 2 artigos que tratam desse tema. Um artigo que trata sobre a representação de negros e um artigo que trata sobre a representação de mulheres, que foram fruto de um debate que a gente fez aqui na Câmara. Tem um videozinho também disponível em algum lugar na internet, e que fala disso, da dificuldade da representação de grupos minoritários. Naquele contexto, a gente só conseguiu organizar um debate sobre negros e mulheres, mas o que foi muito interessante é que o trabalho que fala sobre a representação de negros, que é resultado da pesquisa de 2 pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, mostra que você não tem menos candidatos negros, não é? E não é que os eleitores estão menos propensos a votar nos negros, mas os negros têm menos recursos disponíveis para fazer as suas campanhas, e isso afeta os seus resultados. Então, é o número 5. Está disponível na internet, eu não sei se ainda tem exemplares físicos na escola, mas é um artigo muito interessante, esse sobre essa pesquisa que fala sobre a subrepresentação de negros, porque ele mostra o impacto do dinheiro na subrepresentação desses grupos minoritários, que é algo que a Beatriz também chamou a atenção aqui, é muito difícil você pensar separadamente. O Hélio levantou a mão, quer fazer uma pergunta. Eu vou pedir para, se mais alguém quiser fazer pergunta, a gente coletar uma última rodada de perguntas para finalizar. Hélio, da Escola do Parlamento. São 2 perguntas, uma para a Grazi e o Humberto, e outra para Beatriz, né? Para Beatriz, a questão, você citou um exemplo aí da questão da lista fechada, né? Que já está sendo proposta em algum país aí, eu esqueci o nome, mas aqui, com os partidos fragilizados, praticamente com donos, entre aspas, né? Donos, isso não seria um risco ter a cada eleição as mesmas figurinhas? Será que se distribuir, né, recursos de forma, né, igualitária, tempo de televisão, não seria muito mais democrático? Tá? Para ambos, na fala da Graziele, eu entendi que o eleitor deixa claro na hora da escolha a questão ideológica, mas pelo que os números que o Humberto indicou, nas pequenas cidades, pequenos municípios, dá-se a impressão que a questão ideológica não tem importância, e que parece que essa questão ideológica está mais clara nos grandes centros. Então, eu gostaria que vocês fizessem um comentário em relação a essa questão. Tem mais alguém que quer perguntar, para a gente coletar uma última rodada de perguntas? Não? Então, vamos... Aqui atrás, alguém quer perguntar? Não? Então, vamos finalizar. A Beatriz responde, e depois a gente passa para a Grazi e para o Humberto. Sobre o comentário que o Humberto tinha feito sobre a relação entre gênero e estado civil dos candidatos, eu até fiz um comentário também sobre isso na minha dissertação, porque eu verifiquei a mesma coisa entre as parlamentares. Recorrentemente, as parlamentares deputadas da Câmara, os deputados do Congresso, são solteiras ou viúvas, enquanto que os parlamentares são quase todos casados. Então, casamento, enquanto para as mulheres é um fardo, para os homens é algo que... E isso tem relação com a questão da divisão sexual do trabalho, que eu estava falando também, porque casamento acaba criando muitas responsabilidades para as mulheres, da forma como está colocado hoje em dia, que faz com que elas tenham menos tempo para participar de atividades políticas, e entre todas as outras questões que você comentou também. Sobre essa questão da lista fechada, é bem polêmica, né? E os países que adotaram lista fechada, que eu me recordo aqui de cabeça, foram a Argentina, Costa Rica, principalmente na América Latina, muitos países adotaram, e é impressionante, assim, na eleição seguinte, a adoção da lista fechada, a representação feminina aumentou, tipo, no caso da Argentina, foi de 10% para 40%, em uma eleição só. Então, olhando especificamente para os dados,
é que os movimentos feministas têm defendido essa pauta da lista fechada, mas eu concordo com você desse risco que a gente corre, de colocar pessoas que são as que já têm capital político, como ele tinha mencionado, e sempre as mesmas figurinhas. Inclusive, no caso das mulheres, mulheres que já têm relação com políticos e que já têm a família vinculada ao espaço da política. Então, é uma questão a se considerar, mesmo nesse debate sobre a adoção da lista fechada. Eu acho que eu quero emendar um pouquinho no que a Beatriz estava falando. Eu acho que é perigoso, assim, nesse sentido que você colocou dos partidos com donos, principalmente quando a gente considera o baixo número de mulheres ocupando cargos nas organizações partidárias, né? Eu vi também pelo trabalho da Marina, tem poucas mulheres ocupando cargos organizacionais no interior dos partidos, então eu acho que esse é um risco que se corre e eu acho que é um risco perigoso, porque, como a Bia trouxe no começo da apresentação dela, a representação proporcional de lista aberta garante a representação, ainda que a gente tenha esse problema que a gente tente fixar por cotas, que acaba também sendo pervertido em candidaturas laranja, que o Humberto também trouxe. Aí, sobre a segunda questão, eu não sei, acho que o Humberto conseguiria dizer melhor, porque ele conseguiu olhar para as coligações de todos os municípios, mas ele trouxe para a gente que são nos municípios menores que essas alianças mais estranhas acontecem, né? Então, será mesmo que não é o partido mirando nos grandes centros, né, explorando essa questão ideológica nos grandes centros? Na verdade, eu não sei se é uma questão ideológica, e claro que alguns... Pensando na forma como a ciência política classifica os partidos, uma aliança entre PT e PSDB é infinitamente menos estranha do que uma aliança entre PT e PP, por exemplo. Entre Partido dos Trabalhadores e Partido Progressista. É infinitamente menos estranho. Porque PT e PP são esquerda e direita, e para a ciência política, PT e PSDB é esquerda e centro, dialogando. Então eu não sei se a gente consegue encontrar essas questões ideológicas mesmo nas grandes cidades. O que a gente tem conseguido encontrar são que interesses estaduais / federais impactam mais nas realidades das grandes cidades do que nas pequenas. Tem um artigo, o DEM, o Democratas, tinha uma revista do seu instituto chamada Liberdade e Cidadania. Eles tinham uma revista científica, eles tinham uma revista acadêmica que, pelo que eu soube, infelizmente descontinuou. E teve uma ocasião, eu fui convidado para escrever um artigo e escrevi em parceria com um cientista político, um outro cientista político, enfim, fez doutorado na USP e tal, que é o Sérgio Praça. E o artigo começa com uma provocação um pouco convencional para o mundo dos artigos científicos. Ele descreve 3 cenas, que ali não está dizendo quem viveu, mas que particularmente eu vivi, que foi a seguinte: num programa de televisão, quando eu coloquei o dado de 2004, acho que em 2004 PT e PFL tiveram juntos em 670 municípios, alguma coisa assim. Eu coloquei isso para um deputado do PFL e ele falou assim: professor, fora do ar obviamente, ele falou para mim assim: professor, partido político é igual casa do pão de queijo. Quem compra franquia explora a marca. A Associação Brasileira de Franquias, obviamente, tem ressalvas a isso que eu acabei de dizer, a fala do deputado, mas dá para entender. Eu sei que franquia não é isso, mas dá para entender a lógica. Ou seja, quem tem o partido na cidade controla o partido a despeito das alianças que faz, sobretudo em cidades relativamente pequenas. Isso ficou na minha cabeça. Mais um tempo, eu fui dar uma palestra no interior de São Paulo e um cara se apresentou a mim e me entregou um cartão de visitas em que estava escrito embaixo do nome dele: corretor de partidos. Então, pera um pouco, se existe franquia, se existe corretor, isso aqui está sendo negociado, de alguma maneira. E mais um pouco de tempo, mais algumas semanas, em 2008 eu trabalhei numa agência que fazia campanhas e pedi uma reunião com os presidentes dos partidos de uma coligação em que eu estava escrevendo o plano de governo do candidato, e eram 9 partidos, 9 pessoas entraram na sala e 3 eram iguais. Eu falei: que brincadeira é essa, que vocês 3 são iguais? Não, nós somos irmãos.
nós éramos todos do partido do ex-prefeito e viemos e resolvemos abrir outros partidos porque estavam chegando umas pessoas meio estranhas na cidade. A gente resolveu garantir para nós. Então, assim, isso acontece demais. Isso acontece muito. Parcela significativa, por exemplo, do crescimento do PSDB na década de 90 e do PT nos anos 2000 está associada ao fato de que mudou, entre aspas, e com todo respeito, o dono do maior cofre de distribuidores de recursos para municípios do Brasil. E aí o cara acorda no dia seguinte da eleição e fala, pô, quem é dono do partido aqui na cidade? Ninguém, então vamos pegar pra gente, porque a gente vai ganhar com isso. Isso é muito comum, isso é muito comum. E se isso for comum, como é que eu alinho o partido na hora de disputar a eleição? Isso não dialoga em nada com ideologia, e isso não dialoga em nada com os próprios alinhamentos dos partidos. Porque eu tomei o partido pra mim, sou irmão delas três, e a gente lá tem culpa que elas duas foram para um lado e nós dois fomos para o outro no plano federal? Não tem como conciliar, ou eu vou ser adversário das minhas irmãs na eleição, não vou ser. Claro que em alguns lugares irmão disputa a eleição com o irmão, tem umas bagunças dessa toda. Mas então tem um pouco disso, Hélio. Então é confuso mesmo, e a ciência política busca tentar organizar isso, mas o que a gente vai descobrindo é que é confuso mesmo. Eu só queria terminar falando 1 minuto da questão da lista fechada. É muito legal debates sobre reforma política quando a cara de pau é o que predomina. Né? Então, durante o governo Dilma, ela falou de reforma política, que tinha que ter reforma política, blá, 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 etc, 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 etc. E um conjunto de senadores falou, vamos fazer uma média com a presidente. E aí eles fizeram a comissão Highlander Power Top Brownster dos grandes sábios da política, fizeram lá uma comissão de reforma política The Ultimate, assim, a mais power de todos os tempos. Aí convidaram todos os ex-presidentes que estavam no Senado à época, Collor, Sarney, Itamar, né, só a nata. Né, os caras todos, tal, não sei o que, reunidos, o Jucá relatando, tal, não sei o que, e fizeram uma baita de uma proposta de reforma política. E um dos temas que agradava, obviamente, muito a presidente da República, e obviamente você vai entender facilmente, todo mundo vai entender facilmente por quê, era lista fechada com alternância absoluta de gênero. Mas era para fazer média. Constituíram esse documento e mandaram para a Câmara dos Deputados. Ora, o Senado eleito majoritariamente manda para a Câmara dos Deputados uma mudança na eleição proporcional em que fecha a lista e manda alternar o gênero de maneira absoluta. Com 10% de mulheres na Câmara dos Deputados, jogam a proposta para os caras e dizem assim, agora resolvam aí. É para queimar os caras, né? Para sacanear, é para bagunçar. Claro que seria o ideal, claro que seria interessante, claro que nessa lógica do gênero seria super importante, mas da onde que isso passaria? Nunca. Tá lá, se você fuçar nos anais, lá nas coisas, nos estoques da Câmara sobre a reforma política, você vai encontrar. Nunca que isso vai ser aprovado, nunca que isso vai andar, que dirá ser aprovado. Isso não passa da comissão A para a comissão B. Fica lá, encostado, entuchado em alguma gaveta, chuchado em algum buraco, tal. Nunca que isso vai funcionar. Qual o problema da lista fechada? É exatamente esse que você colocou. O problema da lista fechada nos leva a algo que nós já deveríamos estar discutindo nesse país há muito tempo. Por sinal, eu tenho a ideia de que a gente fica procurando o melhor prefeito, o melhor governador, o melhor presidente do mundo, quando a gente devia se preocupar muito em aprimorar de forma significativa o sentido de partido político e de parlamento nesse país. O sentido de partido político vai ser aprimorado a partir do instante em que nós percebermos que essas organizações têm duas coisas absolutamente fundamentais. O monopólio das candidaturas nesse país, e eu concordo com isso, eu acho interessante isso, e sobrevivem pesadamente às custas de dinheiro público. Só esses dois elementos deveriam obrigar, de maneira absolutamente clara, que os partidos políticos fossem organizações infinitamente mais democráticas e transparentes do que são. Então, talvez um dia a gente chegue nisso. E quando a gente chegar, isso vai levar a um parlamento melhor, e um parlamento melhor vai levar a um prefeito, a um governador e um presidente melhor. Só que a gente quer pegar o atalho e falar, não, eu elejo o melhor prefeito, o melhor governador, o melhor presidente, e ele resolve o resto. Não resolve nada, ele negocia com o resto. E não tem resto, tem representação. E a gente precisa respeitar as arenas de representação. A lista pode ser fechada, claro que a alternância de gênero seria excelente, mas a gente vai precisar discutir partido, vai precisar discutir parlamento, e o executivo, cara, ele vem de graça nisso. Cara. Você resolve isso fácil, fácil. Mesmo que executivo ruim, parlamento bom derruba.
executivo ruim, parlamento bom derruba. Eu não estou dizendo que o parlamento é bom e nem estou dizendo que o executivo que caiu é ruim. Eu não estou dizendo isso e não vou expressar minha opinião a respeito do que eu acho do parlamento hoje e do que eu acho da ex-presidente da República. Não estou aqui para isso hoje. Mas o negócio é tenso, cara. Bom, como eu também não vou resistir, e eu tenho a prerrogativa de estar aqui coordenando a mesa para encerrar, eu acho que eu concordo com o Humberto no cerne do que ele falou, e não só no que diz respeito ao Brasil, mas internacionalmente a gente vem vivendo uma crise de representação, e no centro da crise da representação está essa figura do partido. Será que a figura do partido político tal qual a gente conhece hoje, que é uma figura antiga, né? Tem raízes lá atrás, ela ainda é mais adequada para garantir a representação? A questão é que a gente ainda não tem nada que substitua os partidos políticos como o espaço da representação política, mas no mundo inteiro há um descontentamento e esse sentimento de descolamento entre partidos e representantes, e há um grande debate sobre democratização dos partidos como forma de aperfeiçoar a representação. Esse debate sobre democracia partidária não é um debate simples, até porque ele envolve o conceito de representação. Tem uma experiência que eu conheço na Argentina, mas, se não me engano, num dos países nórdicos ou na Alemanha também tem, que é um partido que faz o seguinte: os eleitores foram lá, se cadastraram na época da eleição numa plataforma digital na internet, como sendo eleitores daquele partido. E aí o cara diz, eu não vou... toda a votação no parlamento, o que vai acontecer? Eu vou colocar a votação nessa plataforma da internet, vocês vão votar e eu vou votar conforme o resultado da plataforma. Mas será que isso é representação? Porque, uma vez eleito, o representante, ele não representa... Será que o representante só representa quem votou nele, ou ele representa a sociedade como um todo? A representação tem que pensar só nos interesses do grupo que votou nele, ou tem que pensar nos interesses da sociedade como um todo? E o indivíduo, quando vai lá e vota, como o parlamentar deve se compor, como ele acha que o parlamentar deve se comportar em determinada votação. Eu, Lara, vou lá, vou decidir. Eu vou pensar no que é melhor para mim ou no que é melhor para a sociedade como um todo? Nós, indivíduos, na maioria das vezes, vamos pensar no que é melhor para a gente individualmente. Existem pessoas altruístas, mas essa não é a regra da sociedade, e é natural que seja assim. Tem vários estudos de sociologia e psicologia que conversam sobre isso. Não é nenhum tipo de atitude egoísta isso. Mas só para dizer um pouco, para pensar na complexidade dessa questão de democratização partidária. Há um grande debate sobre a realização de prévias, como se prévias para escolher candidatos nos partidos também não estivessem sujeitas à interferência do poder econômico, a todos os vícios do sistema partidário. Existe um estudo sobre isso, da Pipa Norris, e que tem uma versão para o Brasil, pensada pelo professor Bruno Bolognese, da Federal do Paraná, que diz que escolha de candidatos por prévias é menos democrática do que escolha de candidatos por um coletivo de delegados eleito dentre os filiados dos partidos, e tem toda uma discussão teórica e mais profunda sobre isso. Então, prévias também não necessariamente traz mais democratização no partido. Essa plataforma da internet em que cada eleitor vai lá e diz como quer que o seu representante vote numa votação no parlamento, não necessariamente vai trazer o melhor resultado para a internet. Como que a gente resolve o problema da democratização interna dos partidos e da representação? Eu não sei. Se eu soubesse, eu ganhava um prêmio Nobel. Aquele do Fernando Henrique. Então, assim, eu não sei, e hoje ninguém tem a resposta para isso, porque isso não é um problema só do Brasil. É um problema internacional, é um problema da representação política contemporânea no mundo inteiro. Então, só para dizer que é um problema bastante mais profundo e bastante mais complexo, e a gente não vai ter uma saída fácil num piscar de olhos, vai ter muita tentativa e erro, muita tentativa de faz uma mudancinha pequena aqui, vê como os partidos reagem, e assim vai. O que, no caso brasileiro, nos parece que é um caminho que a gente tem que seguir muito de perto como o Humberto bem frisou, esses partidos financiam com recursos públicos, majoritariamente, e sobretudo agora com a proibição do financiamento de campanha, não só o fundo partidário, que são os recursos ordinários, que não são pequenos, são 800 milhões de reais,
mais o fundo de financiamento das eleições, que é de mais de 1 bilhão. Então, a soma disso vai dar mais de 2 bilhões de reais. Mais horário eleitoral gratuito bate em 4 bilhões de reais. Alguém pode fazer aí uma comparação com Bolsa Família, quanto que o país investe em Bolsa Família, só para a gente ter, que é uma política pública para tirar as pessoas da miséria, só para a gente ter uma noção do que isso representa de recurso público. Então, a gente precisa... não estou dizendo que não é importante financiar a democracia custa caro, o Brasil fez uma opção de financiamento público da democracia, acho que ela é justificada, não é essa a minha crítica, a crítica é sobre a transparência e o controle disso. Será que os recursos públicos são para alugar jatinho, para presidente de partido, quando vai voltar para casa, deputado federal, quando vai voltar para casa, não pegar um avião de carreira? Como que é feita essa apreciação de recursos? A Justiça Eleitoral está apreciando contas de partidos de 5 anos atrás. Os partidos agora foram... Pela primeira vez, a gente está vendo os partidos sofrerem punição da Justiça Eleitoral porque eles não usaram o tempo de TV que eles tinham que utilizar para incentivar a atuação de mulheres na política. Mas assim, é a primeira vez que tem punição a Justiça Eleitoral no Brasil foi criada em 1932. Então, assim, a gente tem um longo caminho. Me parece que, como o Humberto apontou aqui muito bem, ter uma maior transparência, uma maior regulação pelo o uso que os partidos fazem por esses recursos públicos é um bom caminho para a gente começar. E a questão da lista fechada, aí vem, somando-se a isso, tem uma outra escolha que a gente precisa fazer. Para quem a gente quer dar mais, quem a gente quer empoderar? São as lideranças partidárias ou são os eleitores? Não existe sistema eleitoral perfeito, não existe sistema eleitoral ideal. Eu não conheço nenhum país do mundo que está satisfeito com o seu sistema eleitoral, talvez na Alemanha, mas você pergunta lá, o pessoal diz, não, é bom, mas é meio complicado, as pessoas têm dificuldade de entender, eles nem sabem explicar. Nos Estados Unidos, todo mundo está insatisfeito com o seu sistema eleitoral. Na Inglaterra, então, assim, não existe, eu não conheço democracia em que não se esteja insatisfeito, não se ache problemático o sistema eleitoral. O importante é a gente conhecer as características de cada um e conscientemente falar, olha, eu prefiro esse porque eu prefiro priorizar essas características. E aí, se é proporcional, se é majoritário, lista aberta, lista fechada, depende um pouco da gente conhecer as características e o que cada sistema destaca e tem prioridade. Queria agradecer a presença de todos e o professor Humberto Dantas, presidente da Escola do Parlamento, encerra hoje. Queria só renovar o agradecimento à Beatriz, à Graziele, a Humberto, aos outros autores, por terem aceitado o desafio de um espaço curto de tempo escrever um artigo sobre as eleições de 2016. No mundo acadêmico, a gente tem o hábito de esperar o tempo passar para fazer análises mais de longe, e aqui não foi o esperar o tempo passar, foi em cima da eleição, né? Se não me engano, a gente fez o convite em novembro, logo depois que acabou o segundo turno das eleições. Eu fiquei muito feliz com o resultado, achei que todos os artigos são de excelente qualidade. Muito obrigada e agradecer a vocês. Muito bom, maravilha. Então, mais uma vez, agradecer, Lara. Boa filha a casa torna, né? E a casa sempre vai lhe receber com muita alegria. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Graziele. É uma satisfação ter vocês aqui. Obrigado por dividir com a gente aqui, né? Presencialmente e também na revista. Né, os achados, as expectativas, as perspectivas, as provocações acadêmicas, que eu acho que são extremamente importantes. Obrigado à presença de todos vocês. Né, a escola existe porque a gente está aqui, todos aqui, enfim, isso é muito especial para nós. Obrigado ao time da escola que está aqui hoje. Né, e pelo sorriso do Hélio, que é um grande corintiano, eu imagino que o Cruzeiro deve estar ganhando do Palmeiras, 2-0. E eu adiantei isso no almoço, eu falei isso. Que o Palmeiras, quando precisa de alguma coisa em casa, tende a falhar. E, pelo visto, está falhando. Boa noite, pessoal. De um São Paulino.